A gente vai falar agora sobre crédito rural. A concessão de crédito rural alcançou aí 83 bilhões de reais no primeiro semestre em linhas rurais e agroindustriais também. Isso no primeiro semestre de 2025, os dados são da Serasa Experian. E eu vou repercutir então um pouquinho esses dados com o Head de Ciência de Dados do Agro da Serasa Experian, o Frederico Poletto. Ele está com a gente aqui dividindo tela, né? Seja primeiramente muito bem-vindo aqui com a gente. Um bom dia, tudo bem com você? Bom dia, Felipe Barcelos. É um prazer estar aqui com vocês. É uma satisfação nossa. Vamos tentar, então, aqui entender um pouquinho esses números, Frederico. Eles mostram, então, que essa concessão de crédito atingiu 83 bilhões no primeiro semestre e isso é uma queda de 16% em relação ao mesmo período de 2024. Quais fatores ajudam a gente a entender essa queda? Na sua avaliação, esse recuo talvez seja uma tendência de médio e longo prazo ou é resultado de circunstâncias, de repente, conjunturais específicas de 2025? Enfim, qual a avaliação que você traz? Claro. Então, Felipe, quando a gente vai dissecar um pouquinho esse número, é importante até explicar que o montante, né, caiu 16%, mas a quantidade de contratos aumentou 11% no último trimestre, no segundo trimestre, né? Então, assim, a quantidade aumentou, mas o ticket médio caiu 22%, e por isso que levou a essa queda, né? O que a gente tem observado é que realmente é um momento de maior cautela do mercado, por conta principalmente do aumento da inadimplência do agronegócio e o aumento das recuperações judiciais, né? Então, a preocupação é com possíveis efeitos climáticos e também as questões de dificuldades de conformidades socioambientais, né, apresentadas aí para ter todas as certificações pelos produtores. Muito bem, você falou aí, né, que houve de fato um aumento nos contratos, né? Que perfis de produtores estão com maior participação nesse aumento de contratos? Então, a gente costuma abrir principalmente por região, né? A região que tem a maior quantidade de contratos é a Nordeste, né? Quando a gente vê o ticket médio, o maior é no Centro-Oeste, e quando a gente combina as duas questões, o Sul é que acaba tendo a maior montante de crédito rural do país. Bom, e aí, quando a gente pensa ali em adoção de critérios socioambientais, essa adoção desses critérios, ele impacta diretamente também no acesso ao crédito? Por exemplo, mais exigência de regularização ambiental, documentação, garantias, isso também tem uma influência? Acaba trazendo algum atraso, né, até para mostrar toda essa conformidade, né, então acaba impactando um pouco o ciclo do crédito, né, a gente tenta ajudar trazendo informações aqui na Serasa, né, e no Boletim Agro, a gente, então esse ele é um relatório gratuito aí que está disponível para o mercado, quase 80 páginas, né, então lá a gente tem aberturas por porte do produtor rural, por modalidade de crédito, né, o tipo de financiamento, né, a gente até tem observado que apesar de ter tido uma queda no financiamento rural e agroindustrial, a população rural, que é o que a gente analisa no Boletim Agro, que são feitas por decisores rurais, então os donos de propriedades, quem pega um financiamento rural agroindustrial e quem tem registro no Sintegra para comercializar bens com o CPF de um KNAI de produtor rural, né? Então esse é o foco do público, dos 10 milhões de pessoas que a gente analisa, né? Tem de ter observado um aumento em outras modalidades de crédito, então outros empréstimos, financiamentos, consórcio, né? Aumento em gasto de cartão de crédito, né? Então a gente entende que a população rural tem migrado um pouquinho e no boletim dá para dissecar isso por porte, por região geográfica, né, região agrícola, por estado. A gente traz ali também não só a parte de crédito, mas negativações, a inadimplência, né, um cenário que a gente tem um modelo que é o AgriScore, que ele vai combinar todas as características do quanto que o produtor tem de disposição, né, o quanto que ele teve no passado de dívidas, quanto tempo ele levou para regularizar, e ele vai fazer uma previsão ali de qual a probabilidade para daqui 18 meses do produtor estar devendo por pelo menos 180 dias de atraso, né? Então, tudo isso traz um panorama bem rico ali no Boletim Agro.
Muito bacana. O relatório, pelo que eu estava dando uma olhada, ele destaca ali, de fato, uma queda no ticket médio por CPF, né? Isso indica que os contratos agora, então, eles têm valores menores por produtor, né? E aí, isso indica que os pequenos e médios produtores, eles estão se tornando maior fatia do crédito rural, ou é mais uma migração de grandes produtores para volumes menores por conta de cautela? O que a gente tem observado é realmente ter um maior foco nesses financiamentos nos pequenos produtores, né? Então, por isso que teve essa pulverização, né? Os grandes produtores, eles acabam tendo outras possibilidades de financiamento no mercado, né? No mercado de capitais, ali com tradings, né? Então, eles acabam tendo outras ferramentas também, e os pequenos proprietários é mais difícil ter acesso a essas ferramentas, então, para eles realmente é muito importante ter esse acesso ao crédito que parece que tem aumentado, né, para o pequeno produtor. Frederico, a Serasa ela já mencionou em algumas oportunidades que utiliza modelos preditivos e dados, inclusive técnicas aí de IA, para avaliar risco de crédito no setor do agro. Na sua avaliação, como a análise baseada em dados está ajudando a calibrar o apetite de risco dos credores do agro? A gente tem trabalhado muito próximo com a cadeia que financia o agro, né? Esses modelos, como eu falei, eles prevêem ali para o horizonte de 18 meses, se vai ter 180 dias de atraso, ele pondera com relação à região geográfica, as propriedades, o efeito climático da região, o quanto que ele está alavancado, que ele tem financiamentos, o histórico dele de pagamentos, né? E aí essa pontuação que resume, né, no Brasil ela é em torno de 600, que ela dá 4% de probabilidade de inadimplência, né? E aí quem financia acaba tendo acesso a esse modelo e usa como uma ferramenta a mais na análise, e com isso ele pode analisar não só no momento de concessão, mas acompanhar enquanto tem a exposição, para ver como trabalhar da melhor forma ali alternativas junto com os produtores rurais. Muito bem, Frederico. Se a gente pudesse, claro, a gente poderia destrinchar bastante aqui, né, todo esse relatório, mas, por fim, eu queria ver se você podia deixar para a gente uma recomendação aí. Que recomendação você faria aos produtores rurais que estão aí nesse momento de retração de crédito, né, para manter acesso ao crédito, melhorar o perfil de risco e se preparar aí para 2026? A gente sabe que tem sido um cenário bem conturbado, né, para o produtor rural, e às vezes isso leva a ter certos atrasos, né, no pagamento, mas não deixa para a última hora, né? Então conversa ali com quem vocês têm financiamento para ver alternativas, caso não seja possível pagar, mas tenta evitar ao máximo o pagamento, porque isso acaba sujando um pouco o histórico, né? Depois dificulta futuramente o acesso ao crédito, né? Então, a gente teve até comunicados recentes, como do Banco do Brasil, né, que quem teve recuperação judicial, eles não iam dar mais financiamento, né? E acho que, assim, para quem precisa pedir uma recuperação judicial, que satisfaz todas as exigências ali para recuperar o negócio, né, acho que faz sentido pedir a recuperação judicial, mas quem analisa profundamente, quem solicitou a recuperação judicial, tem indicado que muitas vezes alguns produtores têm solicitado a ferramenta só como um artifício ali para proteger bens, né? E isso acaba tendo um efeito perverso, né? Porque não vai ajudar, né? Então, acho que você tem alguns comentários para deixar isso, né? Então, tentar estar próximo ali, regularizando, né? Fazendo os pagamentos e buscando a melhor forma e não indo para essas ferramentas só como um artifício ali para proteger bens. Tá certo, Frederico. Quero agradecer a gentileza de ter conversado com a gente, desejar você uma boa semana, viu? Em breve a gente volta a conversar numa nova oportunidade. Obrigado. Com certeza, Felipe. Um prazer. Um Valeu. abraço. Até a próxima.